Estamos de volta, agora sim, estamos por aqui, vamos lá, vamos bater um papo sobre mercado, falar com ele, o senhor Igor Cavaca, que já está aqui para poder conversar com a gente da Warren. Muito obrigada por sempre estar aqui na nossa programação. Muito obrigada, Igor, seja sempre bem-vindo por aqui. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Para todos os telespectadores. Maravilha. O prazer é todo nosso, Igor. Sempre. Por aqui. Ainda mais em dias positivos, né? Então a gente quer mais dias positivos no Bovespa. Acho que tem que convidar mais o Igor para aparecer por aqui. Vai Deu que sorte. tem alguma coisa correlacionada, né, Deu dona sorte. Débora? Aliás, por falar em positivo, eu já quero logo trazer o setor que está, né, puxando aqui os destaques de alta do Bovespa, o setor de frigoríficos, né, com Minerva subindo bastante. A gente também tem outros papéis do setor, JBS, estão tudo ali em alta. Depois, claro, dessa notícia que a gente teve a confirmação, que realmente é um caso atípico essa situação da vaca louca aqui no Brasil. E eu queria a tua análise, Igor, porque assim, agora a gente tem, né, a confirmação do exame, mas tem todo um processo até que realmente isso vá para o sistema, né, para que isso caia realmente ali na ordem internacional, para que sejam retomadas negociações. Existe um vácuo aí de espaço. Eu queria entender do teu ponto de vista, como que essas empresas vão fazer a partir de agora para poder conseguir compensar esse momento de pausa, porque assim, não é de uma hora para outra que você volta à negociação. A gente sabe que a China já chegou a passar um ano até em casos como esse lá atrás, né, a retomar a negociação. Eles até sinalizaram que iriam voltar de forma rápida. Mas China é China, né? A gente nunca sabe ao certo o que pode acontecer. Então, eu queria a tua análise em relação a essa situação. Agora a gente tem realmente a confirmação de um caso atípico, mas e a recuperação aí, né, dessas quedas que a gente acompanhou e da retomada desse setor efetivamente para o mercado internacional? Então, acho que, de fato, a gente está todo mundo de olho na China, né? Eu acho que a gente olha para a economia mundial nos últimos 2 meses, está todo mundo com foco na reabertura chinesa. Então, isso acabou sendo bastante impactante aí para o setor nas últimas semanas, e agora a gente tem uma leve recuperação aí, também vai ter uma leve recuperação ali no preço do boi gordo também. E acho que é muito assim, é muita incerteza em relação a essa expectativa, tá? Eu acho que teve uma sinalização positiva, que a China ela sinalizou que deveria acontecer mais rápido do que o que vinha sendo esperado, tá? Então, como você colocou, a gente já teve o caso onde essa liberação, quando aconteceu, foi 17 dias, em compensação a gente já teve uma demora aí de 1 ano. Acho que nesse momento, tá, a gente tende a ter um processo bastante rápido, então a gente ficou pouco tempo, vamos dizer assim, a gente teve pouco tempo para ter a certeza de que isso parece ser bastante pontual, e acho que a velocidade de recuperação vai ser bastante alta. E quando a gente olha para o cenário e para o ambiente de 2023, a gente vai ver que o que está dominando, de certa forma, são as commodities, é essa relação comercial com a China. Então é muito importante que ela se restabeleça rapidamente, exatamente para a gente continuar andando nesses poucos ativos aí que tem andado no ano de 2023. Então, assim, é um cenário bastante complexo, acho que tende a ser mais rápido exatamente porque a gente tem muitas forças se movimentando para fazer isso acontecer. Maravilha, Cavaca, já que você mencionou essa importância da recuperação da China para, principalmente, o mercado brasileiro, parece que tudo que se destaca aqui é do setor de commodities e a gente sempre tem alguma notícia ou positiva ou negativa mexendo com a cotação dos ativos. Então, anteontem, nós tivemos ali um dia muito positivo para siderurgia e mineração. Nós tivemos recentemente alguns dados até bem otimistas para a China. O PMI é divulgado nesta semana. Nós tivemos o PIB do último trimestre do ano passado, que foi até maior do que o esperado, foi menos ruim do que nós esperávamos, do que o mercado internacional esperava. Então, como que o senhor está calculando esse fator China, claro, para esse ano de 2023? Porque ainda há muitos alertas de que talvez a demanda não seja tão forte, de que talvez a China não consiga se recuperar, de talvez a China não consiga ali conter esse avanço da Covid ainda no país. A gente já abriu as portas há muito tempo, parece que até agora a gente não teve muitos efeitos do espalhamento ali da Covid novamente. Então, como que o senhor está avaliando essa recuperação de China? É realmente um fator muito positivo para o nosso mercado ou ainda há muitas dúvidas, severas dúvidas, para que o investidor que está em casa ele fique com um pouco mais de atenção, claro, para identificar se a gente não está precificando mais do que deveria neste momento? Como é que está a sua avaliação com todos esses dados que a gente já teve divulgado, principalmente os dados dessa semana? Eu acho assim, né, na minha visão, que está todo mundo olhando para a China porque é difícil olhar para os outros países, né? Principalmente a gente olha para as economias desenvolvidas, aí a gente está
num dos níveis mais altos de taxa de juros no mundo todo no passado recente. Isso acaba impactando bastante os ativos de risco. A gente vai ver em fevereiro, a gente vai ter uma inversão muito forte da curva norte-americana. A gente tinha lá uma expectativa e isso acaba sendo muito prejudicial para o mundo como um todo. O que vem acontecendo ali no Fed de uma hora tá falando que tá tudo bem, na outra, em seguida, uma semana depois, fala que tá um ambiente complicado, então isso acaba trazendo muita volatilidade aí pro mercado. A gente viu fevereiro ser muito, muito difícil, exatamente porque todas as curvas mundiais aí, de certa forma, elas abriram ali na parte média para longa, então isso acabou machucando as bolsas de forma generalizada. Aqui no Brasil ainda mais, porque a gente ainda está vivendo um ambiente político bastante incerto, um pouco mais de incerteza aí nesse ambiente. Então, acho que assim, está todo mundo olhando para a China, por quê? Porque dentro desse ambiente, potencialmente, a gente vai ter as economias desenvolvidas crescendo muito pouco, talvez no de 23 e 24, e a gente vai olhar, então, para os países emergentes que têm o potencial de, nesse ambiente mais turvo que a gente está passando, conseguir executar em mais crescimento, tá? Então acho que assim, a China ela acabou sendo muito prejudicada ali em 21, todo mundo olhando com bastante atenção, porque ela estava parando de crescer, mas ainda assim ela imprime um crescimento muito importante para o mundo, né? E quando a gente olha em termos de Brasil, a gente tem uma relação comercial muito expressiva com a China, e o fato da gente ser um grande exportador de commodity, um grande exportador de matéria-prima, faz com que a gente precise dessas economias fazendo investimento para que a gente consiga também fazer investimento dentro de casa, né? Então acho que boa parte do mercado a percepção está focada na China mais porque é mais difícil focar nas outras, porque as outras, a perspectiva está mais neutra para negativa, e efetivamente a China seria ali o país com maior potencial de nesse ambiente, com taxa de juros mais alto, continuar executando um projeto de investimento mais forte aí, como a gente viu aí nos últimos 20 anos. Acho que seria esse o principal foco. Eu gostaria de convidar a essa nossa conversa também Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest. Por favor, Marco Saravalli, fique à vontade. Quais são as suas grandes dúvidas nessa sexta-feira? Por enquanto animada, mas claro, tudo pode acontecer até o fechamento do mercado. Não, que é isso, já fechamos já. Né? Esperemos assim. Não tem mais chance de reverter. Boa tarde, Igor, tudo bom? Tudo bem, Marco? Tudo ótimo. Continuando na China e no mundo, né? Antes de falar um pouquinho sobre outros ativos, outros mercados, até fazendo um spoiler, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico que mostra justamente isso. Parece que, se a gente olhar os dados de PMIs, enfim, de atividade, relativamente a China vem surpreendendo positivamente, pelo menos no relativo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve ali janeiro, o mercado falando, pô, a China vai crescer, lógico que os números estão errados aqui, tá? Mas vamos voltar a crescer 10%. Depois, em fevereiro, fala assim, não é tão bem assim. A gente viu minério de ferro, siderurgia devolvendo e agora a gente voltando a comprar um pouco esse cenário. Será que esse vai ser o tom do ano, né? Assim, pô, a China vai crescer, não, vai crescer mais forte. Não vai ser tanto assim. Como é que, em que momento, quais são os argumentos, né, que levariam a gente a falar assim, não, realmente a China tem um crescimento saudável, robusto, porque depois a gente vai fazer o paralelo, né? Mas qual que é a dúvida minha em relação a Vale, em relação a siderúrgicas, enfim, em relação a preço de minério, preço de siderurgia como um todo, né? Principalmente essas duas principais commodities são bem líquidas aqui no Ibovespa particularmente, né? Então, assim, o mercado vai continuar se dividindo, né, nessa dupla personalidade ou vai realmente engatar e falar, não, realmente a China vai crescer e vai crescer forte daqui para frente, né? Quais são os argumentos que podem fazer realmente essa história se concretizar ao longo do ano, né? Sim, acho que o mercado ele está procurando alguma coisa para ficar num tom mais positivo, né? Então, acho que a China ela entra muito nesse ambiente de deixa eu ver aqui quais são os potenciais economias que podem se desenvolver a partir de agora. A gente tem, eu acho que muito da nossa análise aqui, ela está muito focada em aonde a gente vai parar com esse patamar de juros mundial, tá? Então a gente está falando das principais economias desenvolvidas, das principais economias em desenvolvimento também. Então isso é muito importante porque a gente pode passar no futuro agora por um período onde a gente vai ver uma redução muito expressiva de investimento nas economias desenvolvidas. Exatamente porque a gente está num patamar de juros que
que o investidor estrangeiro, principalmente, ele não via há muito tempo. Então, potencialmente, isso pode fazer, existe essa discussão, né, se esse patamar de juros vai ser o novo normal, isso saindo lá de 2008 a 2012, ali onde a gente chegou num juros negativo. Então, existe essa discussão sobre, nesse novo ambiente, que é um ambiente que parece mais difícil de se trabalhar, parece mais difícil de se investir, como que as economias vão se desenvolver. E quando a gente olha para trás, a gente vai ver que Brasil, China, mesmo num ambiente um pouquinho mais complexo, eles foram países que conseguiram implementar crescimento econômico. Então, acho que a gente está acompanhando, é claro que a China a gente tem um problema também de saber o que do dado é efetivamente correto ali, o que de fato está sendo implementado por ser uma economia um pouquinho mais fechada, mas a gente está falando da maior economia em termos de pessoas, da maior quantidade de pessoas dentro do mundo, e maior potencial também de geração de rentabilidade de investimento. Então a China ela tem um passado de se investir muito, um investimento público muito expressivo. Eu acho que o mundo está contando que isso vai continuar acontecendo exatamente pelos 2 últimos anos que a gente viveu, que foi um momento onde a gente tem uma escapulida ali do governo, a gente tem uma série de problemas ali na crise imobiliária, que é um dos principais motos de crescimento da China. Então acho que esse é o ambiente que o mercado está buscando, que é um ambiente onde a China continua muito presente no processo de investimento, o governo chinês muito presente no processo de investimento, e que isso vai consumir todo o restante do mundo aí para conseguir ser implementado. Perfeito. Igor, eu quero agradecer bastante aqui a tua participação conosco. Você é sempre muito bem-vindo, aliás, você, todo o time aí, inclusive da Warren, muito obrigada mesmo. Estava sentindo sua falta aqui, pode participar mais vezes aqui do nosso fechamento do mercado. Tá? Não é só nos dias de alta, né? Não, também não. Mas se vier com os dias de alta também. Só vou ficar com esses dias. Tá bom. Mas é isso aí, gente. Eu que agradeço. Prazer é meu. Sempre estamos aqui à disposição.